outro gargalo, que é o gargalo que a gente fala que é no arcabouço jurídico e regulatório do setor. Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Paulo Silva Pinto, editor sênior do Poder 360. E eu sou o João Paulo Caires, repórter do Poder 360. E nós vamos entrevistar o Gesualdo Silva, diretor-presidente da ABTP, a Associação Brasileira de Terminais Portuários. Gesualdo Silva é nascido em Corinto, Minas Gerais, e tem 63 anos. É graduado em administração e tem pós-graduação em gestão no setor público e em tecnologia da informação. Gesualdo, muito obrigado por ter aceitado o convite para essa entrevista. Eu que agradeço, João. É um prazer estar aqui com vocês do Poder 360 e falando um pouquinho sobre a infraestrutura do nosso setor portuário. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 22 de janeiro de 2026. Gesualdo Silva, eu começo essa entrevista perguntando: qual a sua avaliação sobre as regras estabelecidas para o leilão no Porto de Santos? Paulo, é realmente um assunto bastante interessante, né? A Associação Brasileira dos Terminais Portuários, a ABTP, nós sempre nos posicionamos na questão de que a Agência Nacional de Transportes Aquaviário e o Ministério de Portos e Aeroportos, né, que tem a competência, né, para fazer o estabelecimento de todas essas regras, tá? Nós defendemos isso, inclusive, quando foi passar pelo escrutínio lá do Tribunal de Contas da União, e a gente defendeu de que realmente eles que estão no mercado, eles que regulam o mercado, eles que fazem a política pública do mercado, e neste momento da licitação, eles que têm condições de estabelecer as normas. Então, a BTP apoia as decisões, né, que o Ministério de Portos e Aeroportos e ANTAQ venham dar. Nesse momento agora a gente está esperando que eles publiquem, né, o resultado final. O trabalho passou lá pelo Tribunal de Contas da União, houve algumas sugestões dadas pelo voto o voto revisor do ministro Bruno Dantas, né, e segundo informações passadas até pelo próprio ministro, né, ao público, ele estaria acatando. Nós precisamos ver em que nível, né, foi acatado. Durante o processo inicial das consultas públicas, a BTP fez algumas também considerações técnicas, né, sobre a capacidade estática, sobre a capacidade dinâmica do terminal, sobre o nível de performance que estava sendo exigidos, né. A gente quer ver também se essas sugestões foram adequadas no processo como um todo, não só a questão concorrencial. Uhum. Com a decisão, voltou a se comentar, a se falar sobre a verticalização e ela foi apontada como um problema no setor portuário. Qual que é a visão do senhor sobre essa questão? Tá, então, primeiro, o tempo todo se discutia, assim, não era a questão da verticalização em si, mas era a questão da concentração horizontal, né? O que a ANTAQ, nos parecer técnicos dela, que estavam no processo original, e também o Ministério de Portos e Aeroportos, o que eles falavam era o seguinte: se algum dos incumbentes, ou seja, daquelas empresas que já operam container no Porto de Santos, se algum deles ganhasse essa licitação, que é um mega terminal, é um terminal que vai dobrar a capacidade de Santos. Então, qualquer um deles individualmente ficaria com mais de 80% da das cargas de contêiner naquela região, né? E isso, segundo a visão deles, caracterizaria uma concentração na mão de um só. Então, o edital vinha nessa questão de evitar concentração, independente se pertencesse ou não a armador, né? Agora, eu concordo com você que no voto, né, do ministro Bruno Dantas, ele trouxe a questão também da verticalização, mas como um item a mais aí, em cima daquilo que a ANTAQ, o governo já vinha dizendo. A BTP não entra no mérito aí dessa discussão concorrencial, como nós dissemos, né? A ANTAQ e o Ministério de Portos e Aeroportos é que tem a competência, que tem os técnicos que fizeram estudos que levaram a essa consideração. A BTP, qualquer que fosse a decisão dele, estaria apoiando por entender que para a segurança jurídica é importante que o mercado saiba, nacional e internacional, de quem fala em determinado momento, de quem define o que dentro dessa estrutura do setor portuário. Essa segurança é necessária para atrair os investimentos. E foi essa tecla sempre que a BTP defendeu. Pode haver discussões técnicas, podem haver discussões técnicas as suas contribuições, mas a decisão final tem que ser, sim, da Agência Reguladora e do Ministério de Portos e Aeroportos. Então, resumindo, a BTP acompanha a decisão lá do Poder Concedente e da Agência Nacional.
de transportes aquaviários. Antes, queria pedir só para o senhor explicar um pouquinho para a gente quais foram as sugestões que os senhores apresentaram, que o senhor comentou, que esperam que estejam presentes, então, no edital do leilão. Nós colocamos algumas questões assim bem técnicas, né, sobre, por exemplo, a capacidade estática que estava sendo prevista para aquele terminal e o nível de rotatividade que teria que ter. Considerando, né, a capacidade dos navios, considerando as performances que hoje existem, nós achamos que alguns pontos ali poderiam estar tendo uma exigência um pouco pesada demais, né? Foi uma avaliação que nós fizemos as contribuições, como outros setores também, né, outros participantes fizeram, e aí vamos ver qual a resposta, porque depois que você faz a contribuição, e eles vão soltar agora, né, já a licitação pública definitiva, eles colocam lá o que acatou, não acatou e o porquê. E aí a gente vai ver e a partir daí define quais seriam, né, os próximos passos nesse processo. O senhor comentou também, já adiantou um pouco a próxima pergunta, que é sobre a capacidade e o quanto isso vai ampliar de capacidade no Porto de Santos. Mas tem empresas que estão questionando a classificação do STS-10 como um mega terminal. Eu queria saber do senhor se tem realmente essa possibilidade de interpretação, tendo em vista o potencial que vai ser aumentado a partir do momento em que o STS-10 estiver em operação. Algumas empresas falaram que não pode ser chamado de mega terminal. No nosso entendimento, sim, é um mega terminal pela capacidade que ele vai ter. Só para você ter noção, ele vai dobrar a capacidade que hoje tem no Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina. Tá? Então, realmente é um grande terminal. Temos terminais grandes também no Brasil, temos em outros pontos do Brasil terminais. Mas, sem dúvida, lá dentro do Porto de Santos, é sim um mega terminal. E agora sobre os casos, a possibilidade de judicialização. Foi-se decidido e espera-se o respeito pela decisão do TCU, mas muitas empresas não ficaram satisfeitas ainda. Tendo a judicialização do leilão, atrasa-se mais ainda essa chegada de um respiro, de um aumento do potencial do Porto de Santos. O quanto isso atrapalha? Imagino que não vai minar a atração pelo terminal, dado todo o potencial dele, mas o quanto isso é negativo para a questão e para a região. Tá. Então vamos lá, primeiro a questão da judicialização, né? Então no Brasil é possível, né, qualquer que seja a decisão do tribunal, vai agradar A, vai desagradar B, ou vai desagradar B e agradar A, não tem jeito, né? E qualquer cidadão pode, uma vez que sentir que seus direitos, né, estão sendo atingidos ali, ele pode recorrer à justiça para isso. Mas, por outro lado, também tem toda a questão, o aparato do governo, da AGU, de defesa, né, do ponto de vista da União. Então, nesse caso, a eficiência judicial tem sido grande e a gente não vê hoje no Brasil processos arrastando longo tempo, assim, processos de licitatórios, né, por questões de judicialização ou mesmo medida cautelares administrativas. A gente vê que isso tem se resolvido de uma forma mais célere. E a gente acredita também que isso aí deve ser resolvido de uma forma mais célere, tá? Hoje no Porto de Santos, as várias iniciativas dos terminais que hoje lá já existem de ampliação das suas áreas, tanto na margem esquerda como na margem direita. Isso aí, eu não vou citar aqui os nomes dos terminais, mas foi amplamente decidido, praticamente todos os terminais de contêineres lá de Santos estão com aumento da sua estrutura, da sua capacidade para estar atendendo essas demandas. Um terminal, né, principalmente esse do TECON 10, são no mínimo aí 3 anos para que ele venha entrar em sua atividade plena, né? Então, quanto antes esse terminal for disponível, é melhor e o risco de impacto vai diminuir, né, cada vez mais. Mas é só importante saber isso. Hoje há medidas no Porto de Santos sendo tomadas para ampliação das capacidades que hoje existem, mas sim, é extremamente relevante que rapidamente esse terminal, esse processo licitatório se resolva. A gente espera que se resolva já esse ano, para que já comece no final deste ano, no próximo ano, já as obras, né, de edificação e num prazo máximo aí de 3 anos a gente já esteja esse terminal aí em plena operação. Porque assim, os players que vão nesse terminal, a amplitude dos investimentos que estão sendo exigidos, acima de 6, né, bilhões de dólares, né? Então, realmente, quem ganhar esse processo precisa rapidamente viabilizar esse terminal, né, para que consiga esse payback aí num prazo mais rápido possível. De qualquer maneira, não antes de 2029, se começar agora, e 2030, se começar no ano que vem.
Exatamente, essa é a expectativa. Às vezes você pode fazer faseado, aí vai depender da lógica, né, do vencedor, de como ele pensa em fazer isso aí. Então, Falando ainda do Porto de Santos, mais decisão do TCU também. O TCU decidiu por manter a suspensão da licitação para dragagem do canal de acesso, né, do canal do Porto de Santos. Queria saber um pouquinho qual que é a opinião do senhor em relação, dado tudo isso que a gente falou. O Porto de Santos tem um potencial gigantesco, já é um dos maiores da América Latina, mas também para centrar embarcações lá que consigam atender a toda a demanda, também precisa ter o serviço de dragagem feito. Qual que é a opinião do senhor em relação ao TCU manter suspensa essa licitação? na realidade é aquilo que eu falei, é uma medida cautelar. Uhum. Então, com certeza, alguma empresa, parece que foi a segunda colocada, não sei, entrou com medida cautelar e o Tribunal de Contas pediu para dar uma parada no processo para ele dar uma olhada. Essa dragagem está sendo feita lá para aumentar a profundidade para 16 metros, né? Porque para 17 metros, que é o que de fato é o target final do Porto de Santos, em função das questões geológicas, essas coisas todas, somente com a possível concessão, né, do canal de acesso que o presidente Pomini tem falado sobre isso e já se estuda, né, a exemplo de que ocorreu lá no Porto de Paranaguá. Aí é uma concessão que a concessionária vai permanentemente ficar dragando ali e nunca vai Permanentemente ficar dragando e mais, né, ou às vezes tomar outras medidas para que reduza o nível de assoramento, né, do canal. Tá? Então, ali tem, às vezes, por exemplo, a opção dela pode ser fazer um investimento maior no mole, né, e esse mole vai evitar que haja esse assoramento e ela vai gastar. Ou seja, vem uma inteligência daquele cujo expertise vai ser, de fato, fazer isso aí. E sempre, assim, o privado, né, ele tem mais sinergia para fazer isso. Ele não tem as amarras legais, né, que hoje as autoridades portuárias têm. Né, ela precisa fazer uma licitação para comprar uma agulha, para comprar um computador e para fazer uma dragagem. Praticamente o processo é quase que o mesmo, né, e nós estamos falando de coisas totalmente diferentes. Era para ter até um regime especial para a contratação de dragagem, uma vez que isso é o core business, vamos dizer assim, da autoridade portuária Mandeu Porto. E por ela ser uma estatal é criada para isso, né? Mas de fato a gente não vê um tratamento especial nesse processo licitatório e acaba acontecendo coisas como essa aí do TCU, às vezes, precisar que suspenda aí, vamos avaliar se tem fundamento ou não que foi colocado. Quer dizer, a solução seria a concessão, porque aí não precisa pedir, não precisa fazer uma licitação para cada dragagem. O entendimento da BTP é tudo aquilo que é passivo de ir para o privado, é melhor passar para o privado, que realmente ele tem maior desenvoltura para fazer aquele assunto e aquilo passa a ser o objeto principal dele. A autoridade portuária de Santos tem que manter o acesso, mas ela tem que manter o acesso viário e o acesso também rodoviário e tem que manter o condomínio como todo. Quando você faz a concessão somente daquele serviço, não está se concedendo ou privatizando. Você está fazendo uma concessão de um determinado serviço. Então, aquilo lá vai ser o objetivo principal daquele que ganhou aquilo. Então, ele vai fazer com esmero, né? No meu currículo, eu tenho uma experiência muito importante, que é a única parceria público-privada federal que existe no Brasil, administrativa, que é do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que é o projeto Data Center aqui em Brasília. Né? E funciona com uma beleza, porque o Banco e a Caixa tirou aquilo que para ele não era o core business dele, né? O core business do Banco e Caixa é intermediação financeira, e passou para uma empresa cujo core business é manutenção de infraestrutura críticas. Né? E aí funciona que uma maravilha essa PPP. Então é esse sentido que a gente pensa. Obviamente tem que ser uma especificação técnica muito bem elaborada, mecanismo de controle, de fiscalização, para garantir que aquilo seja mantido. E qual é a perspectiva de que haja outras concessões assim, em que a concessionária trabalhe de forma permanente na dragagem do porto, como há em Paranaguá, é isso? Paranaguá é o caso, a gente já está falando em Santos, se fala também lá no Rio Grande do Sul, é uma tendência, né? Sobretudo naqueles portos em que o nível de assoramento é muito grande, que você precisa. Já se fala também, né, nas hidrovias, né? Que hoje nós não temos hidrovias, nós temos rios navegáveis, né? Então já se fala na concessão do serviço, né, da hidrovia ali, que basicamente é o quê?
é a questão da dragagem, da sinalização, da segurança, essa coisa toda. Porque o nível de assoramento é grande. Então, aquilo que você precisa fazer com uma certa frequência, né, é interessante que vá para o privado, que ele tem muito mais agilidade, muito mais condições para fazer isso do que o setor público. Quais os gargalos nos portos brasileiros atualmente? Eu citaria 2 níveis de gargalo, né? Nós temos alguns gargalos aí de infraestrutura, que já é sabido, né? Porque o porto nada mais é do que um local em que você faz a mudança de modais, né? Então, a carga precisa chegar e sair dele. E o navio precisa entrar e sair dele, né? Então, nós temos gargalo nessa parte aquaviária, né? Nessa parte viária aí de água, que é, sobretudo, a questão da dragagem. De vez em quando você vê, perdeu o calado em tal local, né? Recentemente, lá em Rio, Itaguaí, estava tendo um problema sério, porque a Marinha falou, olha, navios com calado acima de X não podem entrar mais aí, porque o nível de assoramento. Então, você precisa ter dragagem constante. E dragagem não é barato, né? São coisas caras. Porto de Santos precisa de muito. Então, tem essa questão. E tem também os gargalos logísticos, né? Que são as estradas. Quanto tempo vocês ouvem falar aí da BR-163, né? Tem a questão também que é a própria equalização da matriz de transportes, né? Aproveitar o melhor de cada modal. A gente sabe que o caminhão, né, ele é melhor nos primeiros 300 quilômetros, da fazenda ou da área produtiva até um lugar lá de tombamento, né, aí joga para um trem ou joga para uma barcaça, se você tiver lá um rio navegável, uma hidrovia. Então tinha que ter mais ferrovia e hidrovia? Mais ferrovia, hidrovias. E a gente vê já sinalização para isso, né? Você vê no próprio Ministério de Portos e Aeroportos foi criada uma secretaria de hidrovias em que está dando foco, né? Nós já estamos falando aí em algumas propostas de concessão de serviços hidroviários. Isso é excelente. Nós já ouvimos falar também, por exemplo, a malha sul da ferrovia da Rumo já foi renovada. A gente viu a questão da FCA agora sendo trabalhada. A MRS também houve a renovação, né, da malha deles. Já se fala agora já da Ferrogrão, da Ferrovia Norte-Sul. São investimentos assim caríssimos, né? Talvez o mais barato deles aí seja o hidroviário, né? E também o menos poluente, né? É o que tem mais ganho. Mas não é todo lugar que tem determinadas regiões do Brasil que você tem esse potencial. Mas, assim, para distâncias, né, superiores a 300 quilômetros, até 3.000 quilômetros, sim, tem que ser ferrovia ou hidrovia. Então, esse equilíbrio é importante. Então, nós temos esses gargalos aí que precisam ser resolvidos, mas até lá que se venham essa equalização, é preciso olhar bem as estradas, principalmente aquelas que chegam nos portos, né? Por exemplo, lá no Paraná, 277, a 163, que eu já falei lá em cima, a 364, passando ali pela região de Rondônia, que precisa realmente dar uma olhada. E a gente vê nesse Planejamento Nacional de Logística, né, até 2050, a gente já vê esses pontos sendo colocados. E no PAC agora também, né, desse governo, a gente vê que vários pontos desses. Esse é um ponto de infraestrutura. Agora, nós temos um outro gargalo, que é o gargalo que a gente fala que é no arcabouço jurídico regulatório do setor. Hoje, os nossos portos trabalham como qualquer porto aí futurista que existe no mundo. Mas o nosso arcabouço legal precisa ser adequado para atender essas demandas. O que deveria ser alterado na regulação? Então, hoje tem um PL 733, né, que é um projeto de lei 733, em que tem vários pontos que estão sendo endereçados para a melhoria do setor, para dar segurança jurídica e investimento. Eu citaria aqui, Paulo e João, alguns pontos. O primeiro deles é a questão laboral no setor portuário. O setor portuário hoje, através da 12815, é o único setor no Brasil e no mundo que possui uma exclusividade laboral, que possui ainda um monopólio laboral. Um terminal dentro do porto organizado, que é arrendado, se ele quiser contratar um trabalhador seletista para operar um guindaste, ele não pode. Ele tem que ir lá dentro de um segmento chamado trabalhadores avulsos, e dentro desse segmento selecionar quem gostaria de ir para lá. É o único setor que é assim? É o único setor que é assim. E se lá não tiver ninguém, ou se ninguém quiser ir, pela lei 12.815 hoje, você tem que fechar as portas, porque você não pode pegar no mercado, você só pode pegar de lá.
Então, uma coisa interessante que está sendo mudado nesse PL 733 é justamente isso. Está tirando essa exclusividade para a prioridade, que é o mais racional. Eu vou lá. Se tiver naquele mercado interno quem possa me atender, excelente, eu vou pegar de lá. Se não tiver, eu não posso fechar as portas, eu vou ao mercado. E nesse sentido, houve um avanço muito grande, que até liderado aí pelo Ministério de Portos e Aeroportos, né, o setor empresarial, que eu sou um dos representantes dele, e as federações laborais, tivemos um intenso ano de 2024, de 25 de negociações e conseguimos fechar um acordo, né, resolvendo essas questões, né, em que se abre mão da exclusividade e passa para a prioridade, mas ao mesmo tempo tem um incentivo econômico, tem todas umas questões sociais que foram endereçadas nesse processo. Então, essa é uma coisa boa que deve ser carreada, né, pelo Congresso Nacional no PL 733. Pode ser aprovado neste ano? Para o Brasil é de extrema relevância que seja aprovado este ano. É um ano curto. Em função das... É um ano curto, em função da situação geopolítica que nós estamos vivendo hoje, mais recentemente até com a oportunidade que se abre para nós aí com essa União Mercosul e União Europeia, né, em que o nosso mercado aí do Brasil, desse mercado internacional, cresce de 8%, pode crescer a 36%, já que a comunidade, né, a União Europeia responde aí por 28%. Né? Mas fora isso, há um outro estudo que a BTP fez lá atrás, com a Tendências, aquela consultoria do Maílson da Nóbrega, né, e que analisou pós-pandemia, que analisou a questão lá da guerra lá da Ucrânia, os interesses da Rússia, na época a possibilidade do Trump assumir o governo norte-americano, que aconteceu, e o que isso aí poderia gerar no comércio internacional, né, e como isso poderia impactar o Brasil. Né? E a avaliação foi bastante positiva para o Brasil, porque nós somos o celeiro do mundo. Né, sobretudo aí do nosso agronegócio, das nossas commodities, né, e viu que abre-se a partir agora de 2026 uma janela para os próximos 10 anos aí muito boa para o Brasil, que a gente poderia ostentar uma taxa de crescimento de exportação anual de 3,5% ao ano, comparado a 2,9% que seria a taxa de crescimento das exportações mundiais. Né? Então, diante de todo esse cenário, dessas oportunidades, trazendo isso monetizando isso, né, seria algo em torno de 3 trilhões que podem ser injetados na nossa economia já a partir de 2026. Com as exportações ou com investimentos no setor, só para entender? Com o fluxo do comércio internacional, importações e exportações. Seria anual isso? Exatamente. Agora, uma informação importante. O fluxo da balança, o fluxo comercial do Brasil, o internacional, mais de 97% dele, em termos de toneladas movimentadas, é feita pelo setor portuário. Sai para fora, não é por avião, não. 97% é pelo setor portuário. O valor muda um pouco, né? Em termos de valor, 80% lá do valor FOB disso aí em dólares. Tá? Então, assim, é extremamente significativo. Então, ou seja, para que o Brasil consiga injetar na economia esse potencial que está lá fora, é óbvio que a nossa logística precisa estar preparada, sobretudo o setor portuário, que é através dele que vai entrar e vai sair isso. E é nesse sentido que, mais uma vez, é de extrema relevância a apreciação pelo Congresso Nacional desse PL 733. Por quê? Lá, por exemplo, tem uma possibilidade, Paulo, que hoje, né, no arcabouço jurídico nosso aqui, os contratos de arrendamento podem chegar até 70 anos, tá? Começa com 35 anos e pode ir renovando por vários períodos, mais 1 ano, mais 5, mais 10, de acordo com a necessidade, mas um limite máximo de 70 anos, ok? Isso foi introduzido no arcabouço jurídico em 2017 pelo Decreto 9048. Só que o Tribunal de Contas da União analisou esse decreto e falou o seguinte: esse prazo de 70 anos não pode ser aplicado aos contratos que já estão vigentes. Só pode ser aplicado para os novos contratos a partir de agora. Então, só os contratos que foram licitados, firmados após a licitação de 2017, que pode chegar a esse prazo de 70 anos. Olha, nós temos a maioria dos nossos terminais,
mais praticamente 200 terminais do Brasil foram licitados ou pela 8630 de 93 ou pela 12815. Então foram licitados antes. E são terminais que podem expandir sua capacidade, que pode crescer. Só que para você investir e crescer a capacidade, você precisa de prazo para amortizar esse investimento. Então, a lógica é o seguinte: o que é mais fácil? Você investir num terminal que já está operando, é só um aumento de capacidade e talvez apenas tecnologia, ou você começar do zero um terminal? Nós precisamos terminais começar do zero, vão demorar 3, às vezes 4 anos. Mas a gente precisa dar um fôlego a isso aqui para a gente capturar o mais rápido possível esse quinhão do mercado. Por isso que no PL 733 tem lá a possibilidade de que os contratos vigentes possam também, dentro do interesse público, no interesse do poder concedente, chegar aos 70 anos, mediante esses investimentos. Então, isso faz com que, de imediato, a gente já comece a ter condições de participar desse mercado. E mais agora, que está se firmando aí, né, esse acordo aí de mais de 25 anos depois, né, do Mercosul com a União Europeia. É uma porta gigantesca que se abre mais uma vez. Nós precisamos estar preparados com a infraestrutura. Tem dinheiro no mercado para investir, os empresários querem investir, mas precisa dar as condições jurídicas, legais, para que isso possa acontecer. Então, o PL 733 endereça isso. Endereça uma outra coisa também muito importante, né? Hoje, um terminal, se aparecer uma oportunidade para ele de uma carga sazonal ou um aumento, e ele precisa aumentar o armazém dele, ele não consegue chegar e aumentar. A risco dele não, o próprio não. Ele tem que pedir autorização ao governo. E esse pedir autorização ao governo, você faz uma análise de impacto econômico, pede autorização à autoridade portuária, que vai para a agência nacional, que vai para o ministério, que vai para o Tribunal de Contas. Quando chega para o cara, já passou 1 ano, 2 anos, e talvez a oportunidade já não tem mais. Então, o que o empresário fala? Deixa eu investir, o risco é meu. Se der certo, você vai estar ganhando junto comigo. Se der errado, eu assumo o risco. E o projeto de lei propõe alterar isso. Prevê isso. Prevê que apenas eu comunico, vou fazer um investimento, porque, obviamente, se eu estou dentro de um condomínio, de um porto organizado, o mínimo eles precisam olhar para ver se eu não estou invadindo nada do outro, né? Mas eu faço a comunicação e eu vou fazer o investimento de acordo com a necessidade do negócio. Então, são coisas assim, tão óbvias, não é? Eu estou falando alguma coisa que... Mas, infelizmente, esse arcabouço nosso jurídico, que hoje está aí, coloca essa trava aos terminais portuários que estão lá dentro dos portos organizados. Como são os portos brasileiros em comparação com portos de outros países? Vamos lá, então, vamos fazer 2 comparações. Né? Vamos comparar a autoridade portuária e depois os terminais. Os terminais, você tem um porto organizado. Esse porto organizado tem uma autoridade portuária, mas dentro dele você tem vários terminais. Esses terminais são operados por privados. São empresas privadas que operam. Empresas privadas, algumas brasileiras, mas a maior parte delas empresas multinacionais. São empresas que têm terminais, 2, 3, ou às vezes um terminal aqui no Brasil, mas tem 30 terminais no mundo todo. Então, um navio que para lá nos Estados Unidos, que para às vezes na China, um navio típico, é o mesmo que vai parar no Brasil e precisa do mesmo nível de performance de atendimento, porque isso é uma cadeia, né? O navio, ele não pode ficar 1 minuto a mais do porto do que o necessário, é como um avião. O avião ganha dinheiro voando, não é no chão. O navio ganha dinheiro navegando, de porto a porto. Então, quando os navios chegam, eles têm que sair o mais rápido possível. Você tem uma noção, um demurrage de um navio é na ordem de 200 mil dia. 200 mil, o navio parado lá, 200 mil. Então, tudo tem que funcionar. Então, reais ou dólares? Oi? 200 mil... Diários. Reais ou dólares? Reais, estou falando tá? Reais. No mínimo isso, depende do porte do navio, tá? Uhum. Então, assim, quando o navio chega, o mesmo nível de performance, de atendimento que ele vai gastar no nosso porto aqui, tem que ser o mesmo que ele gasta nos outros. Então, eu diria que os nossos terminais estão no estado da arte em termos de investimentos de infraestrutura para que isso funcione. Não obstante os gargalos que nós temos, que eu já te falei, a questão laboral, já te falei a dificuldade de investimento, a gente poderia estar num patamar bem melhor, bem mais agressivo, não fosse isso. Mas não devemos nada ao mundo.
Agora, com relação às autoridades portuárias, aí é um caso à parte. Quando você vê a autoridade portuária do Brasil, ela é muito mais engessada, ela é muito engessada diferentemente de uma autoridade portuária lá da Antuérpia, de uma autoridade portuária lá de Róterdam, né, do mundo todo. Ou seja, lá as empresas, apesar de serem públicas, mas elas agem como se privadas fossem. Elas têm liberdade de agir. Elas têm muitas funções que eles tomam decisão. Dado um planejamento estratégico, vamos dizer assim, nacional, setorial, elas estão livres para fazer as negociações. Isso aqui não é no Brasil assim, como eu falei. Hoje é extremamente centralizado aqui em Brasília, no poder concedente, né? Então, é uma licitação de terminal. Um ou outro porto conseguiu uma delegação, mas a maioria ainda das decisões são todas centralizadas. Isso difere na liberdade, né, de atuação das autoridades portuárias, que melhor conhece o ecossistema ali onde ele está localizado. Esse PL 733 também aborda isso, né? O que ele faz? Ele procura deixar com cada um desses entes, né, as funções que lhes são mais apropriadas. Então, deixa para o Ministério de Portos e Aeroportos as decisões da política setorial do setor. Porque aí o ministro do Porto, o ministro do Transporte vão sentar lá com o MDIC, com o MAPA, para saber as necessidades, e a partir dali eles definem a política de infraestrutura para atender aquela necessidade. Porque a infraestrutura só existe para atender a necessidade da carga, ninguém brinca de infraestrutura. A infraestrutura é para atender a carga. Então eles precisam fazer essa política que é os ministérios. A agência reguladora no seu papel de normatização dessas coisas, de fiscalização, porque precisa realmente haver uma regulação, uma fiscalização. E por outro lado, as autoridades portuárias, como longa-manos executante, né, desse processo, é que vai pôr na rua, é que vai coordenar, é que vai fazer, obviamente também sob a fiscalização e regulação da ANTAC. Então o PL 733, ele propõe, é claro que ele é o sumo do sumo? Não, tem melhorias. Nós mesmos demos sugestões lá de melhorias em alguns pontos. O ministro de Portos e Aeroportos, juntamente lá com o diretor-geral da ANTAC, estão propondo também melhorias. Esse é o processo, né? A Casa Legislativa é a casa para se trabalhar isso e afinar. Mas o mais importante é isso, nós precisamos tirar esses gargalos que nós temos no arcabouço jurídico do setor portuário, né, que trava um pouco as nossas ações, e o Brasil poderia, e o Brasil precisa disso, nós temos grandes oportunidades e rapidamente a gente precisa estar mais sinérgico, né, para absorver essas riquezas. Senhor Gesualdo, falando sobre o projeto de lei ainda 733, né? O senhor bem comentou sobre a questão da descentralização de decisões, a questão da contratação, mas também, por outro lado, eu tenho conversado com algumas autoridades, associações, que falam também que estão olhando com muita atenção para a tramitação desse projeto, porque a praticagem, por exemplo, tem uma lei que é de 2024, então, teoricamente, ela já está recente. Então, eles estão olhando com atenção para que não haja um retrocesso em relação àquilo que já foi conquistado por eles. Qual trabalho vocês têm feito enquanto associação e também falando com todos os associados, mas também com os outros membros do mercado, para que isso não aconteça, para que, ao invés que não venha um avanço, venha um retrocesso e passe os jabutis, enfim, que a gente sabe que são tão críticos aqui, principalmente quando a gente fala na tramitação de um projeto de lei em Brasília? João, nós estamos 100% atento a isso, tá? A questão da praticagem mesmo, houve até uma audiência pública recentemente, pouco antes de sair de recesso do Congresso Nacional, e a posição da BTP foi clara. Nós entendemos que o PL 733 não tem que falar sobre essa questão da praticagem. Esse já é um assunto que já está numa lei recente, muito bem resolvido nesta lei, e se tiver algum ajuste para fazer, que faça nessa lei, e não neste contexto aqui. Outros temas que a gente vê também que tentem colocar lá, a nossa ação é só nesse sentido. A gente quer pegar esses temas principais aí, né, que a gente vê que, como o Paulo bem colocou, gargalos. Nós precisamos resolver os gargalos nesse momento. Melhorias, temos tempo para ver depois, mas tirando os gargalos já dá uma liberdade grande que a gente precisa. Então a gente está atento a isso aí para que coisas, né, alheias venham nesse momento e tenham o sentido contrário que a gente pretende, tá? Tá certo. Então, senhor Gesualdo, muito obrigado por ter concedido a entrevista ao Poder 360.
Muito obrigado, eu que agradeço e só gostaria de falar que a BTP, representando aqui hoje a BTP, nós temos 104 empresas associadas, são 249 terminais portuários em todo o tempo, ou seja, mais de 60% do setor é associado da BTP. Nós acreditamos no Congresso Nacional, ele tem demonstrado isso em várias lutas, né, envolvendo a infraestrutura nacional, sobretudo a Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura, né, que é a FRENLOG, da qual a BTP também faz parte. Então nós acreditamos no Congresso Nacional, acreditamos que eles estão atentos a essa necessidade, né, de melhoria aí para o Brasil e não temos dúvida que rapidamente teremos aí, não necessariamente um novo marco, mas os ajustes necessários no marco regulatório do setor para que esses gargalos saiam e o Brasil possa buscar aí essas oportunidades aí e que o mundo precisa que o Brasil esteja em condições, porque a gente fornece, sobretudo, o principal ativo que o mundo precisa, que é a alimentação. Obrigado, Gesualdo Silva. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram este programa. Essa entrevista foi gravada em 22 de janeiro de 2026 no estúdio do Poder 360 em Brasília. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima.